a página, enfim, atualizar, ele continua gravando, tá? Beleza. Bom, então, para a gente dar sequência no nosso material e arrematar aí esse tema do direito na sociologia contemporânea, acho que nós não vimos nada disso ainda, né? Nós terminamos antes da prova, foi até os clássicos. Então, hoje, nós vamos conversar sobre 3 autores, tá? Especiais aí da sociologia contemporânea. O quarto autor que está no material, que é o Durkheim não, o Michel Foucault, eu vou se der tempo a gente fala, se não der, não tem problema, tá? E porque ele não tem uma abordagem muito profunda a respeito do direito propriamente dito, tá? Seriam mais esses 3 primeiros que têm um estudo direcionado ou mais aprofundado sobre a ideia de direito. Deixa eu só ampliar aqui para ficar fácil para todo mundo enxergar. Aí. Então, o primeiro autor é um autor francês, tá? Um pensador francês, chamado Pierre Bourdieu. Bom, o Pierre Bourdieu vislumbra a sociedade como um lugar, um espaço, não é? Dividido por campos. Esses campos seriam efetivamente círculos sociais, né? Círculos sociais, onde nós temos, por exemplo, o campo artístico, político, jurídico, não é? Etc. Pessoal, nesses campos sociais existe uma lógica interna, né? Uma autonomia interna, de forma que existem valores, linguagens, comportamentos típicos de cada campo, né? E claro que esse campo ele tem nós podemos dizer que um conflito interno, né? Uma busca por espaço dentro desses campos. Por exemplo, a lógica interna do campo jurídico seria essa ideia de justiça, né? Então, nós temos aí a sociedade como um todo, dividida em espaços esses que possuem sua própria lógica interna, sua própria linguagem, seus próprios comportamentos, não é? E nós temos aí as disputas em torno desses valores, não é? Que permeiam cada um desses espaços. Se você pensar na ideia de direito, ou no campo jurídico, você vai ver a disputa sempre pela justiça, ou por aquilo que se acha justo, né? Então, quando você imagina aí no interior de um processo, vocês estão tendo já penal e civil, né? No interior de um processo civil, por exemplo, se busca que se realize a justiça, né? Então, numa ação de cobrança, eu tenho o credor dizendo que acha justo, o devedor também, e ao final o juiz faz aí a aplicação do direito ao caso concreto e realiza essa ideia de justiça, né? Pois bem, uma outra ideia muito importante, muito presente no pensamento do Pierre Bourdieu é essa ideia de capital, tá? O capital não é só o capital econômico, tá bem? Não é só o capital financeiro para Bourdieu. Capital, então, seria uma soma de atributos, né? No qual nós podemos falar, claro, além do capital do dinheiro, né? Nós temos aquilo que é chamado de capital cultural, por Bourdieu, que é, então, a soma dos conhecimentos culturais mesmo, daquilo que a gente conhece por conhecimento de mundo, né? A bagagem cultural da pessoa, as experiências que ela tem, né? Enquanto vivendo aqui essa vida.
E ele afirma que, tal qual o dinheiro, algumas pessoas podem ter, ou algumas pessoas terão, mais capital cultural do que outras, tá? Ele traz um exemplo muito didático, por exemplo, numa sala de aula de ensino primário e médio, quando a gente aprende lá geografia, por exemplo, né? E aprende que existem as pirâmides do Egito. Uma pessoa que aprende aquilo pelos livros, eu não vou dizer só, né? Ou só um só em itálico, assim, né? Aquela pessoa que aprende pelos livros, ela teria um pouco menos de capital cultural do que aquela que, por exemplo, segundo Bourdieu, teve a possibilidade de ir até lá, né? Numa viagem de férias com a família, foi até o Egito e conheceu pessoalmente lá, viu, né, ao vivo essas pirâmides. Ele quer dizer que esse tipo de acesso à cultura ele acaba resultando num capital social, ou melhor, num capital cultural maior, né, mais robusto do que aquela pessoa que simplesmente conhece pelos livros. Claro que isso é passível de crítica, né? Nós não vamos nos ocupar de ficar criticando aqui o entendimento do autor, mas sim expondo o que ele pensa. E existe também um capital social, que daí é a soma das relações sociais que uma pessoa tem, aquilo que hoje em dia é conhecido como network, né? A sua rede de contatos sociais. Uma pessoa inserida num campo ou numa vivência na qual ela tem contato, um contato social com pessoas que detêm maior poder, por assim dizer, maior status social, essa pessoa tem aí uma vantagem, né? Uma vantagem na vida, diferente daquele que não tem esse tipo de contato com pessoas que possam ajudá-lo de forma decisiva ou ter acesso aí a ambientes de poder, né? Daí a importância, né, que muitas pessoas dizem que hoje em dia você, além de ser o seu próprio marqueteiro, né, o seu próprio vendedor, você se vende, você também precisa ter contatos, não é? Com pessoas que possam ajudar na sua ascensão social. Tá certo? Eu penso que isso é um fato da vida, né? Que realmente corresponde à realidade do mundo hoje, né? Beleza. Então, o direito é considerado um campo social, né? Pessoal, só lembrando que como sempre, a aula está aberta para participação, tá? O direito, então, para Bourdieu é esse campo social, tá? Só que ele é um campo, tá aqui, ó. É um campo monopolizado, né? Monopolizado por quem? Por nós, que somos aí os profissionais dos serviços jurídicos, tá? Os operadores, né? Você vai ver com muita frequência essa expressão operadores do direito. Alguns não gostam, outros acham diferente, porque diz que operador opera máquina e o direito não é algo lógico e mecânico, né? Eu acho que, na verdade, esse tipo de debate não leva a lugar nenhum, né? Você quer chamar de operador, quer chamar de arquiteto do direito, isso não influencia muito. O importante é que nós exerçamos a nossa profissão da melhor maneira possível, da forma mais humana possível. Acho que isso supera qualquer debate, né? Pois bem, então nessa ideia, o Bourdieu enxerga, né, que os operadores, os atuantes do direito, são essas pessoas especializadas, né? Claro, né? Para operar o direito se exige o mínimo de qualificação. A qualificação que nós obtemos aqui na faculdade, não é? Ela nos dá além do mínimo, né? Mas existe sim um piso, né, genérico
de conhecimento para que a pessoa possa atuar o direito. Por exemplo, o sujeito que quer advogar, ele precisa ser aprovado no exame de ordem, né? Aquela figura antiga, não sei se já ouviram falar da figura do rábula, né? Ela já não tem mais tanta frequência, né, na nossa sociedade brasileira, porque ao longo do tempo a ciência jurídica no Brasil também se especializou, né? Mas para quem não conhecia isso, para quem não conhece o rábula, ele é aquela pessoa que, embora não tenha formação jurídica, estuda o direito sem passar por faculdade, né? Por nada disso, e se apresenta muitas vezes como conselheiro jurídico. Alguns mais ousados até peticionam perante o Poder Judiciário, né? Mas isso hoje é crime, né? Exercício ilegal da profissão. Isso desde 1940, né? Já é crime. Mas então nós somos esse grupo de pessoas, esses agentes especializados, né? Que atuamos como mediadores de conflitos. Veja, a figura então do jurista, notadamente do advogado, nesse caso, né? É essa pessoa que efetivamente media conflitos, é porta-voz das partes, né? Como nós falamos no último encontro, o processo, a causa, não é do advogado, o processo, a causa é do cliente, né? Tá? O advogado funciona como um porta-voz, essencial, importantíssimo, indispensável. Está na própria Constituição isso, né? E também no nosso sentimento pessoal, que o advogado é indispensável para a realização da justiça, tá? E aí o que acontece? Nesse nosso campo do direito, como acontece em outras profissões, né? Para usar como exemplo, na medicina, na veterinária, enfim, na engenharia e tantas outras profissões que nós temos, existe uma fala específica, né? Uma linguagem própria, carreada de termos próprios que nós estamos aqui estudando. A gente fica aí 5 anos e na verdade, assim, tá aqui, ó. Já devem ter dito isso para vocês, mas o direito vira um verdadeiro sacerdócio, né? A gente vai estudar 5 anos na faculdade para cumprir para aprender, né, tudo que a gente puder, para cumprir o requisito exigido pelo Ministério da Educação, pela OAB, enfim. Mas o estudo do direito é para sempre, né? É para sempre, é diário, né? Você vai estar já formado, formada, advogando, judicando, atuando como delegado, promotor, promotora, né? Mas a atividade de estudar o direito não vai cessar nunca, tá? Desde que, claro, né, a intenção seja ficar acima da média, né? Porque na média já tem muita gente. Então é bacana ficar acima da média. E para isso não tem outro jeito, né? Não estudar, estudar, estudar. Essa fala específica, né, jurídica, é típica, né, da profissão, como eu disse, que as outras profissões também têm. Esses agentes são advogados, juízes, promotores, delegados e demais funcionários aí do Poder Judiciário. O que o Pierre Bourdieu fala também, que é bem interessante, é que, tá aqui, ó, esses agentes jurídicos do mundo do direito, eles são selecionados pelos futuros pares, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer o exame de ordem, quem está te avaliando para saber se você tem os requisitos necessários para advogar são outros advogados. Quando você vai fazer um concurso público para juiz, quem vai estar te avaliando são outros juízes, né? E assim sucessivamente.
Então, em certa medida, nós vemos aí penso eu, né, uma exigência até maior, né, porque são seus futuros colegas que estarão fazendo a tua avaliação, né? Isso, por exemplo, com relação ao OAB, ao exame de ordem, né? Isso já foi questionado judicialmente, inclusive. Não sei se vocês sabiam disso, mas já questionaram perante o STF se o exame de ordem era constitucional. Quer dizer, no seguinte sentido, a Constituição diz que todo mundo tem liberdade de escolher a própria profissão e exercê-la. Está na Constituição isso. Então, como seria possível existir um filtro ou uma barreira para que a pessoa formada em direito pudesse exercer a advocacia? Pessoal, não sei a opinião de vocês, mas me parece que é um questionamento vazio, né? Inútil. E isso acabou sendo assentado pelo STF no seguinte sentido: olha, não é porque existe uma liberdade de exercício profissional na Constituição que essa liberdade é ampla, plena e absoluta, né? Eu me recordo do voto do ministro Luiz Fux, né? Porque existe aí um conflito, né, entre liberdade de profissão e uma restrição que vem do exame de ordem. E daí o professor e ministro, né, Luiz Fux, falou o seguinte: olha, uma pessoa, um advogado que exerça, ou uma advogada, né, que exerça mal a sua profissão, que não tenha a aptidão mínima exigida, desculpa, pelo exame de ordem, ele pode causar mais mal à sociedade do que bem, né? E isso é uma verdade, isso é um fato, né? Nesse aspecto, a partir dessa linha de raciocínio, ele construiu seu voto e foi acompanhado, né, por vários colegas do STF, colegas dele, né, do STF, que também concordaram e assentaram aí pela constitucionalidade do exame. A Maria Vitória fez uma observação excelente aqui, né? Encerrou a discussão, porque senão os vestibulares teriam que ser contestados, porque eu tenho direito à educação, eu quero escolher onde eu vou estudar, não é verdade? Muito bem colocado, muito bem colocado. Então, o Pierre Bourdieu diz que existe essa estrutura, né? Uma estrutura seletiva que garante o monopólio, né, do exercício jurídico para quem é do campo jurídico, por óbvio, né? E daí, falando das relações do capital social, essa observação eu acho bem pertinente, né? Esse parágrafo que eu marquei. Ele fala o seguinte, que mesmo dentro do campo social, existe aqui ele não chama de luta de classes, não é? Mas existe sim uma divisão em classes dentro do campo jurídico. E ele usa como exemplo o advogado, a profissão do advogado. Então ele diz assim, olha, e tem a ver com o capital social, né? O advogado que é de determinada classe social, por exemplo, um advogado que venha de uma classe de aquilo que costumou se chamar de elite econômica, né? Daquelas pessoas mais abastadas. Então, um advogado que venha desse lugar do campo social, onde existem pessoas com mais dinheiro, ele vai advogar para pessoas que são da sua respectiva classe econômica. Então, um advogado muito endinheirado, uma advogada rica, tende a advogar para pessoas ricas. Poder Judiciário e Ministério Público não, né? Porque são agentes públicos, né? Do Estado, eles não escolhem para quem eles vão trabalhar. Eles trabalham para o Estado e para a sociedade como um todo. Mas o advogado, que é um profissional liberal, né? Então, se ele é
rico, ele tende a advogar para pessoas ricas. Se ele é não tão rico, ele tende a advogar para pessoas não tão ricas, tá? Claro que existe uma mobilidade social aí, né? Muitas pessoas começam na profissão de forma mais modesta e ascendem, não é? Profissional e socialmente. Isso é natural até, né? Da sociedade capitalista. Que haja uma abertura, uma mobilidade social maior. Perdão. Mas é uma observação que ele faz, né? De forma que essa divisão que ele faz, ele leva em consideração o aspecto econômico, tá? O aspecto econômico. Depois ele faz uma outra divisão. Só tomar uma aguinha aqui. Que é uma divisão no aspecto profissional daí, no aspecto de exercício das atribuições de jurista, tá? Ele faz uma outra divisão entre os operadores do direito, então, de acordo com uma posição profissional mesmo, tá? Não tem nada a ver agora com classe social econômica, mas com atividades profissionais. Ele coloca de forma mais elevada aquelas pessoas que são chamados de profissionais teóricos, né? Aqueles que fazem doutrina, para falar de forma mais fácil da gente entender. Seriam os teóricos, né? Os doutrinadores, os pareceristas, né? Você vai encontrar hoje no Brasil juristas cujo parecer custa 150 mil, 200 mil, um parecer. É claro que quem vai cobrar um valor desses, né, ele certamente tem uma colocação dentro do campo profissional muito elevada, né? E também não é muito comum, né, comprar ou pedir parecer, tá? E daí vamos ser realistas, né? Tenho uma causa pendente, eu sou autor da causa e eu quero defender uma posição que me favoreça, eu procuro um parecerista desses, se for o caso, e tiver a grana, né, a bala na agulha. É claro que o parecer dele vai vir me favorecendo, né? Não é possível você pensar que você vai pagar 200 mil para alguém dar um parecer e o parecer conclui pela sua falta do direito, né? Não tem nem aspecto mercadológico, isso tem sentido, né? O parecerista que você contrata, ele não é imparcial, tá? Agora, o Poder Judiciário requereu, claro que isso vai ser pago também, né? Requereu um parecer de um jurista. Aí ele tem uma obrigação de imparcialidade. Mas quando ele é contratado por uma das partes, ele tem que ser parcial. Clara, eu tô no slide, acho que ele tá na aula 3, né? Direito na Sociologia Contemporânea. Tá? Nós estamos na página 4, tá, Lívia? Nós estamos na página 2. Ô, professor, a gente concorda, então, pode dizer que o relacionamento econômico vai facilitar a justiça, seja favorável àquela parte que tem mais condições financeiras de comprar um parecer. Não necessariamente, porque o parecer não vai vincular o juiz, né? O juiz pode pegar um parecer lá de, por exemplo, um ministro aposentado do STF. É muito comum que eles se aposentem e vão advogar, né? Então, pega lá do ex-ministro Aires Brito. Eu, como juiz, pego um parecer dele, leio e falo, não concordo com nada do que ele disse aqui. Então, não necessariamente a questão econômica facilitaria o ganho da causa, né?
É claro que quando um processo chega instruído com o parecer do Aires Brito, o juiz vai ler com muito mais atenção, mas não necessariamente quer dizer que ele vai ser vinculado. O juiz ele tem aquilo que nós chamamos de livre convencimento motivado ou persuasão racional. Não é comum acontecer, mas o juiz ele pode discordar até de uma perícia. Então, imagina um perito em engenharia, um sujeito que tem todo o conhecimento técnico de engenharia, apresenta lá uma perícia e o juiz pode, fundamentando, claro, né, a sua posição, ele pode discordar. E pode dar ganho de causa para outra parte, apesar do parecer, apesar da perícia. Né? E ele não precisaria de outro perito para desqualificar um? Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Até para ter o contraponto, né? E ao final desqualificar aquele laudo inicial. Mas, assim, de maneira geral, não existe uma vinculação, né? O juiz pode simplesmente não acompanhar o que está no parecer, desde que ele fundamente, né? Mas, assim, no dia a dia, né, aquilo que a gente pode chamar assim, de chão de fábrica, né, da vida forense, você não vai encontrar muitos. Né? Agora, eu acho mais comum, assim, naquelas causas, especialmente em processos coletivos, né? Por exemplo, rompimento de barragem, danos ambientais muito graves. Aí é natural que a empresa, até pelo poderio econômico dela, né, contrate um parecerista para tentar ajudá-la no caso. Né? Legal? Não sei se eu te respondi, Laertes. Sim, respondeu sim. Show! Então ele dizia que existe essa divisão profissional, né? Falando dos teóricos, demos o exemplo aí dos pareceristas, dos doutrinadores, né? Nós estudamos o direito com base nessas teorias, né? Que são as pessoas que interpretam a lei e escrevem os livros e fazem essa parte da ciência jurídica. Eu diria que a jurisprudência também, né, tem alguma influência nessa questão de elaboração de teorias jurídicas. Né? O magistrado, seja ele juiz, desembargador, ministro, ele tem uma atividade interpretativa, né? Então, mas existem aquelas pessoas que se dedicam só a esses estudos, né? Só a esses estudos ou com maior preponderância, né? E são indicados aí para nós quando a gente está estudando e depois, né? A gente vai ficar amigo pessoal, amigo íntimo desses doutrinadores, mesmo sem talvez nunca conhecê-los, né? Muitos a gente vai conhecer pessoalmente, com certeza. Mas vocês percebem que existe já alguma intimidade, né? Quando eu falo assim, eu estudo direito civil pelo Carlos Roberto, né? Já nem lembra mais se é Carlos Roberto Gonçalves, né? Ou pelo Flávio Tartucci, ou pelo Capês, ou por autores que já até faleceram, né? Eles acabam se tornando nossos amigos. Se parar para pensar no Pontes de Miranda, né? Ou às vezes você vai citar o Nelson Hungria, que são pessoas que já nos deixaram, mas a obra deles fica, né? A obra deles é eternizada. São pessoas que entraram aí para a história do direito e a gente vai estudá-los por muito, muito, muito tempo. Por outro lado, né, caminhando aí de forma paralela a esses teóricos, nós temos aqueles que são os práticos. Olha, o Pierre Bourdieu, e com todo respeito, né, ele é vivo, né, tá, pessoal? O Pierre Bourdieu é vivo lá na França, é um dos sociólogos mais importantes da modernidade, mas ele coloca os teóricos num patamar superior e os práticos, aqueles do dia a dia, né, aqueles que fazem o direito acontecer, efetivamente, enquanto uma ciência social, aqueles que pegam as causas, que levam até o Poder Judiciário, o juiz que vai julgar, o promotor que vai atuar,
o delegado, enfim, o pessoal da linha de frente do direito, né, das trincheiras do direito, ele coloca num patamar inferior. Eu, com todo respeito e humildade, eu queria só abrir um parênteses para que a gente entenda que não, assim, pelo menos na minha concepção, tá? Quem sou eu para contestar um homem da envergadura intelectual que é o Pierre Bourdieu? Mas eu acho que nesse campo jurídico a gente consegue brigar um pouco, né? É difícil você dizer que determinada atividade é superior e determinada atividade é inferior, né? Eu acho assim que elas estão situadas em lugares diferentes dentro desse grande campo jurídico, mas todas elas são de suma importância, tá? Só para que não crie uma falsa impressão de que o sujeito que escreveu um livro, ele tá num patamar acima do resto que faz só entre aspas, né? Só petição e audiência. Calma lá, né? Sejamos aí também razoáveis, né? No sentido de entender que cada um tem a sua importância e eles atuam em campos paralelos, interligados, claro, né? Mas um não existe sem o outro, é isso que eu quero dizer. Tá? Só para não criar uma distorção aí que pode nos prejudicar depois, né? Então, nós temos aí essa ideia de que o campo jurídico, né, eu estava falando aqui dos práticos, tá? Que o campo jurídico é esse verdadeiro monopólio, não é? Para que nós possamos aí entrar nesse campo jurídico é preciso a formação em direito e depois a aprovação, eventualmente, naquela carreira que cada um de nós escolhermos, tá? E daí a frase, não é, que é milenar e coberta de razão, que fala aí que só com o advogado se faz justiça. O Pierre Bourdieu analisa essa frase sob o aspecto de uma reserva de mercado, né? De uma reserva de mercado para que nós possamos impedir que outras pessoas não juristas ingressem nesse campo jurídico, tá? Eu vou só fazer uma pequena observação que não está aí no material, mas para você ver que como toda teoria tem eventualmente os seus furos, né? E quando ela encontra a realidade, ela acaba às vezes se deparando com aspectos que o seu autor não prevê. A Constituição Federal, nossa, ela prevê que para que a pessoa seja ministro do STF, só ministro do STF, hein, nesse caso, ela precisa ter uma reputação ilibada, ou seja, não ter manchas no seu currículo, não pode ter capivara, né, que a gente chama, né, no jargão policial, não pode ter capivara, então ela tem que ter uma reputação ilibada, ser uma pessoa modelo em sociedade, modelo de conduta, e elevado saber jurídico. Isso aqui é um brinde que eu estou dando para vocês, tá? Um presentinho nessa sexta-feira cedo. Então, hoje, no Brasil, a pessoa precisa, para ser ministro do STF, ter reputação ilibada, autoconhecimento jurídico e ser indicada pelo presidente da República. Em momento algum, eu disse para vocês que a pessoa precisa ter formação jurídica. Olha que interessante. Para ocupar o cargo de cúpula do Poder Judiciário no Brasil, não se exige necessariamente que a pessoa tenha passado por bancos acadêmicos do direito ou tenha exercido profissão jurídica. Então, em tese, hein, turma, de forma seca, é plenamente possível que alguém que não é do direito eventualmente venha a ocupar uma cadeira do STF. Isso já aconteceu na história? Já. Já aconteceu na história do Brasil republicano,
eu não vou me lembrar agora a época, mas foi, salvo engano, no início do século XIX, um médico foi nomeado ministro do STF. É o único caso. É o único caso. Por quê? Porque além de ter reputação ilibada, autoconhecimento jurídico, ser indicado pelo presidente, a pessoa precisa passar por uma sabatina, né? Por uma entrevista de emprego, por assim dizer, com o Senado, né? E é claro que hoje, atualmente, dificilmente uma pessoa que não é da profissão jurídica passaria por uma sabatina dessas, tá? Mas só para que vocês tenham aí em mente essa curiosidade. Às vezes pode vir uma perguntinha no futuro dizendo, não na minha matéria, claro, mas pode vir uma pergunta no futuro dizendo que para ser ministro da STF tem que ter carreira e formação jurídica. Isso é mentira, tá? Não se exige esse tipo de formação. Legal? Tranquilo? Alguma dúvida com relação ao pensamento do Pierre Bourdieu? Só para que você saiba um pouquinho do currículo do Bourdieu, né? Ele é professor da Escola Normal Francesa, né? Uma das faculdades mais importantes do planeta, tá? Não é fácil ser professor lá, hein? Bom, salvo engano, o Émile Durkheim foi professor lá também. Né? Você tem duas grandes universidades lá, mundialmente famosas, a Escola Normal Francesa e a Faculdade Sorbonne, né? Muito bom. Passemos então para o nosso próximo autor. Português, Boaventura Souza Santos, tá? Pessoal, o Boaventura de Souza Santos, ele enxerga, não é? A sociedade moderna, né? Dentro de uma tensão. Que tipo de tensão? Uma tensão jurídica, né? Onde eu tenho o direito emancipatório e o direito regulatório. Essa é uma das tensões. Eu tenho outras tensões, como o público e o privado. Vocês já estão tendo aula aí de direito civil, penal e constitucional. Então, vocês já certamente ouviram, não é? Essa dicotomia entre direito público e direito privado, que, na verdade, é uma classificação que ela vem sendo superada, né? Para fins didáticos, ela ainda é muito importante. Muito, muito, muito importante. Daí nós colocamos assim, olha, no campo do direito privado eu tenho, por exemplo, o direito civil, onde prevalece a autonomia da vontade. Prevalece, né? Não é exclusiva. E no campo do direito público, por exemplo, eu tenho direito administrativo, constitucional, penal, eleitoral e assim por diante. É claro, né, turma, que mesmo que você diga que o direito é privado, existe o interesse do Estado. Né? Por exemplo, quando você fala assim, a pessoa tem autonomia para casar, né? Ela tem, realmente, ela tem autonomia para casar. Isso ninguém nega. Mas aí a gente complementa assim, mas para casar de forma válida precisa seguir um modelo Estado. Né? Então você tem aí sim alguma interferência estatal no direito privado. E quando eu falo do direito público, eu não posso negar também que há alguma influência da autonomia privada. Né? Isso é inegável. Tá? Então existem essas dialéticas, né? Mais uma entre Estado e sociedade, o Estado enquanto ente organizado e a sociedade enquanto o conjunto de pessoas que compõem esse Estado. E aí a gente poderia ficar falando aqui de tensões dialéticas pelo resto do dia. Mas o que interessa agora é essa tensão que existe dentro do direito, que o Boaventura Souza Santos vislumbra, né? E daí eu posso ter duas concepções da formação e da existência do direito, segundo
o autor português. Uma primeira concepção é uma concepção monista, né? Monista de mão única, né? De fonte única do direito, que seria o direito produzido pelo Estado, né? Na qual o Estado produz o direito e impõe para a sociedade. Em certa medida, essa concepção monista, né, que enxerga uma fonte única no direito, essa concepção tende a ser um direito meramente regulatório. Por quê? Porque despreza a vontade popular. E aqui, se você olhar para a sociedade brasileira, você vai encontrar tanto a concepção regulatória quanto a emancipatória, né? Eu penso que ainda predomina uma concepção regulatória, no sentido de que o poder legislativo e o poder executivo produzem as normas e elas são impostas à sociedade sem maior preocupação com a ideia de direito que a sociedade possui, né? Quando você pega, especialmente em temas polêmicos, né? Em temas polêmicos. Mas vamos ficar aqui com o exemplo do pacote anticrime, por exemplo. Não é? Que está gerando muito debate. Se você questionar em termos de sociedade média de habitantes, daquilo que a gente chama de homem médio, né? A média do pensamento social no Brasil, e você perguntar para as pessoas assim, o que você acha de quando o sujeito é preso em flagrante, atuar um juiz que vai se preocupar só com as garantias constitucionais desse preso, para evitar eventuais abusos? Ou o que você acha de quando o sujeito for preso em flagrante, ou por ordem judicial, ter uma audiência na qual o juiz pergunta se o preso foi vítima de agressão policial? Eu me arrisco a dizer, e não é a minha opinião, tá? Mas eu arrisco a dizer que talvez a média da sociedade brasileira pense que isso é um desperdício de dinheiro público. Assim, e aqui, ó, um acho bem grande, um acho com X até, tá? Mas, pelo que eu tenho lido e pesquisado, as pessoas acham isso uma inutilidade, né? Porque o pensamento médio da sociedade geralmente é assim: o sujeito não é preso em flagrante dentro da igreja, em regra, né? O sujeito não é preso em flagrante fazendo uma coisa certa. Portanto, se ele foi preso em flagrante é porque ele estava cometendo crime. E para que ter garantias para ele agora? Né? Deixa ele exercer os direitos dele no processo. Mas o pacote anticrime tem, né? Tá uma grande discussão sobre isso, que é a ideia do juiz de garantias. Penso eu que esse tipo de imposição ela contraria os anseios atuais da sociedade. Porque a sociedade brasileira atual, eu diria de 5, 10 anos para cá, ela é muito preocupada com o aspecto da segurança, tanto quanto da corrupção, da segurança. E uma ideia que predomina é assim: não é necessário haver garantias para criminosos, né? É claro, né, turma, que o direito tem que exercer um papel contra-majoritário, né? Não é porque a maioria da sociedade é a favor da pena de morte por esquartejamento que isso tem que ser aprovado. Mas eu queria só que mostrar para vocês como que nem sempre, e ainda bem, né? Nem sempre os anseios sociais são correspondidos pelo legislador, e isso gera uma tensão. Porque não raro nós ouvimos falar: a lei no Brasil é muito fraca, a lei no Brasil é muito branda, nós precisamos de leis mais severas, né? Só um contraponto a esse argumento que você pode fazer é o seguinte: não interessa a gravidade da pena em si. O que interessa é a certeza da punição, né?
eu posso ter pena de guilhotina. Mas se isso não for aplicado, eu não estou dizendo que isso tem que ser feito, claro, né? Você pode ter uma pena gravíssima, mas se não houver o mínimo de certeza na sociedade de que aquilo vai ser aplicado, essa pena vira letra morta, não é verdade? Talvez, e daí o sentimento de impunidade, que, penso eu, gerou essa avalanche de corrupção que nós verificamos no Brasil. Né? Índices alarmantes, não é? Que atrasam tanto o nosso amado Brasil. Mas por que isso? Porque aquele criminoso de colarinho branco, que nós já conversamos, ele tem uma certeza ou uma ciência de que dificilmente ele seria punido. Isso tem mudado, né? Isso tem mudado. Mas veja, então, quando alguém diz para você assim, nós precisamos de lei mais grave, você pode explicar para essa pessoa, né, com todo o amor e carinho e paciência, de que não interessa ter penas graves se não houver aplicação delas, né? Então isso pode gerar alguns conflitos. E daí essa vertente regulatória, né, de um direito imposto pelo Estado. O contraponto desse direito regulatório é o direito emancipatório. Desculpa, tá? Eu não coloquei o slide no ponto aqui, ó. Nós estamos falando desse ponto aqui, ó, da concepção monista, que tem um direito regulatório, e um veio, né, uma vertente emancipatória. Pessoal, essa vertente emancipatória, ela reside basicamente num direito mais participativo, numa produção jurídica que leva em conta a participação popular. Claro, né, que em determinadas áreas não tem muito porquê e não seria nem muito produtivo consultar a sociedade, como eu dei o exemplo do direito penal. Né? Porque se consultar a sociedade, talvez nós cheguemos aí a crimes e penas absurdas, que não fazem bem para ninguém. Mas em outras áreas do direito, como por exemplo no que diz respeito à elaboração de políticas públicas, né? Especialmente no direito administrativo, no direito constitucional, ou constitucional que eu digo no que diz respeito ao arranjo do Estado brasileiro, né? Isso tudo pode ser realizado de uma forma que possa privilegiar a atuação das pessoas, especialmente no que diz respeito a esse campo social, tá? Por assim dizer. Na realização de direitos sociais, como moradia, alimentação, aquilo que está lá no artigo 6º da Constituição. Se esse direito for, segundo Boaventura de Souza Santos, se ele for aberto, não é, a essa participação popular, ele percebe que a solução de problemas sociais influencia e melhora a sociedade como um todo, né? Como, por exemplo, o acesso ao pleno emprego, né, a um salário digno, a condições de existência dignas correspondentes à dignidade humana. Isso tudo tende a afastar as pessoas, por exemplo, da atuação criminal ou criminosa, não é? Tende a garantir cidadãos mais cônscios dos seus direitos e dos seus deveres. Então, se existe uma participação da sociedade maior nesse tipo de campo, isso acaba emancipando o indivíduo, né? Em última instância, uma emancipação tão completa que o próprio Estado, depois de um tempo, ele pode se diminuir. Não é porque existe um pensamento moderno hoje, em alguns lugares, de alguns autores, a gente respeita, mas não concorda, que é essa ideia de Estado mínimo, né? Especialmente no Brasil. Um Estado que nunca foi máximo
e agora querem ele mínimo. Tá? Eu respeito quem concorda, mas eu acho que não chegou o momento ainda de diminuir o Estado. Enquanto nós tivermos 125 milhões de pessoas hoje no Brasil, não sabendo se vão jantar. Ou melhor, esse horário do dia, não sabendo nem se vão almoçar. Né? Eu não sei se vocês sabiam desse dado que só de falar me aperta o coração. Né? Nós temos mais de 100 milhões de pessoas num estado de insegurança alimentar. Quer dizer o quê? Não sabe se vai fazer a próxima refeição. Como que nós podemos falar em diminuir o Estado numa situação dessas? Né? Tá? Claro que nós não vamos entrar daí em teorias econômicas e liberais, né? Porque isso nos desviaria da nossa atenção, que é analisar o direito sob a fala do Boaventura Souza Santos. Mas eu trouxe esse dado para a aula só para a gente pensar depois o resto do dia a respeito, né? E também lembrar o quanto cada um de nós aqui é abençoado, é abençoada, né? Só de estar nessa aula aqui, nós já fazemos parte de uma elite social. Né? Isso é importante nós termos em conta sempre, 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 sempre. Tá? Pode parecer babaquice que eu vou falar, eu não tenho medo de parecer babaca, mas lembra que a hora que você for tomar o seu copo de leite, fazer aquela refeição na hora do almoço, agradeça de coração, né? Pelo que você tem, porque isso, além de fazer bem, né? Também demonstra um reconhecimento aí por quanto abençoado nós somos. Mas fechando esse pequeno parênteses, então veja, o direito emancipatório ele acaba entrando em conflito com esse direito regulatório. Não queremos dizer, e o Boaventura Souza Santos também não, que um deva ser exclusivo. No Brasil só deve ter direito regulatório, ou no Brasil só deve ter direito emancipatório, ou em qualquer outra sociedade. Não, eles convivem. Em determinadas matérias é necessário um direito de viés mais regulatório. Sim, porque não pode haver tanta abertura para interferência social, sob pena de a própria sociedade ser prejudicada. Agora, em outros campos é importante. E além de tudo, pessoal, esse direito emancipatório ele pode existir fora do próprio Estado. Tem uma obra do Boaventura Souza Santos, agora não vou me recordar o nome, mas ele traz exemplos, por exemplo, é ótimo, ele traz exemplos de algumas sociedades na África, né, que se organizaram, claro que daí em escala menor, né, em grupos sociais menores, que conseguem se organizar sem a presença estatal. Né? E aí volta naquela crítica que nós fizemos a Karl Marx. Eu posso ter direito fora da sociedade. E, além de tudo, eu posso ter um direito emancipatório, onde a participação popular é muito significativa. Né? É claro que eu vou ter... deixa eu colocar o slide no ponto aqui. É claro que eu vou ter, né, dentro de uma ideia de direito regulatório, uma posição mais hegemônica, né? No sentido de que um grupo social controla a produção jurídica. Essas forças de ensino para você cumprir. Então, pode ser forças hegemônicas do campo econômico? Podem, não tem problema nenhum. Podem ser forças hegemônicas do campo político? Opa, tá cortando para todo mundo ou só para mim? Tá cortando aqui também. Repete a última parte, professor, hora que estabelecer de novo. Já voltou. Já voltou? Só a Eu última parte repito que você sim. falou, não deu para entender. Maravilha. Então a gente dizia o seguinte: tem essa hegemonia, não essa atuação hegemônica. Hegemônico é exclusivo de um grupo, né? E esse grupo social que domina a produção do direito
pode ser um grupo econômico, até lembrando do Karl Marx, né? Pode ser o grupo político, que é atrelado às forças econômicas, né? Então, o direito regulatório, como eu disse para vocês, ele é mais hegemônico e ele é mais produto de uma imposição mesmo, né? Ele é feito, o direito é feito e imposto para a sociedade por esses grupos, sem maiores questionamentos quanto aos anseios sociais. Agora, o direito emancipatório, por ele nascer de uma forma heterogênea, ou seja, com maior participação popular, ele tende a não ser fruto de uma imposição, mas sim fruto de um acordo social e a ser mais aceito pela sociedade. Aceito no sentido de não haver resistência quanto a esse direito de vertente emancipatória, ao passo que o direito regulatório ele tem uma vertente ou uma não aceitação, uma rejeição maior, né? Não raro, nós encontramos a seguinte frase, né, que eu acho bárbara, né? Ah, essa lei não pegou. O que quer dizer, né? Essa lei não pegou. Seria esse direito regulatório imposto pelo Estado, claro que em questões de menor relevância, né? Mas a sociedade simplesmente não segue. Não segue. E também não encontra a sanção por não seguir, porque o desprezo pela norma é tão generalizado que o Estado se vê impossibilitado de punir todo mundo. Né? É claro que isso é um traço cultural nosso. Agora, você imagina dizer para um jurista alemão, né, por exemplo, claro que são culturas completamente diferentes, mas dizer para um jurista alemão assim, a tal lei não pegou. Ele vai olhar para você e falar, o quê? Como assim? Existe uma lei no seu país que foi feita pelo Poder Legislativo, passou por todos os trâmites, é uma lei válida e ela não pegou. Quer dizer, para algumas pessoas no mundo isso é inconcebível, né? Mas por conta da nossa cultura, isso acontece aqui no Brasil. Professor, mas pois não. Teve uma época, acho que a maioria não se lembra, mas foi obrigatório ter o kit médico dentro do carro. E essa lei, com certeza, não pegou porque era inviável para todo mundo e a população se sentiu enganada, né? Por ter que comprar o negócio lá que era obrigatório, que ia ser multado e tudo mais, e no dia seguinte cancelaram a lei. Sim. E isso isso é bem lembrado, hein? Tinha mesmo que ter uma caixinha com aparatos mínimos de primeiros socorros, né? E muita gente não comprou, enfim, falou, eu encaro a fiscalização, até o extintor, né? Em certa medida, o extintor veicular, né? Só que o grande problema que o Laertes apontou é daquelas pessoas que costumam seguir a lei à risca, né? Que andam ali casados com a lei, compraram e depois perceberam que, em certa medida, caíram sim no engano, né? Porque depois a lei foi tão fracassada que depois ela foi revogada, né? E daí o sujeito que comprou falou, tá, parabéns para mim, né? Segui a lei, gastei dinheiro e agora, né? Isso pode servir, isso é muito problemático, porque esse é um bom exemplo de como o não pegar da lei pode servir de desestímulo para o cumprimento da lei, né? Porque amanhã essa pessoa comprou o kit hoje e depois não foi mais exigido dela, numa próxima ela pode falar, não, eu não vou fazer, porque eu já caí no conto do vigário antes, não vou cair de novo, né? Isso tem consequências nefastas. Por isso, turma, que é importante o legislador não sair criando leis no susto, né? No susto. Porque isso acaba gerando uma certa desconfiança da sociedade e
eu acho assim, o enfraquecimento do próprio ordenamento jurídico, né? Por isso que é importante que o processo legislativo seja algo muito bem pensado, né, em termos de conteúdo, Professor, sua voz está subindo. Minha voz sumiu? Peraí, só um pouquinho então. Opa. Eu pus aí no chat, vocês estão ouvindo? Agora está melhor? Melhorou? Voltou? Agora voltou. Maravilha. Beleza, obrigado, gente. Então, para a gente encerrar esse raciocínio, né, do nosso querido Boaventura Souza Santos, eu vou tomar a liberdade aqui de não ficar aprofundando muito nesse autor, tá? Embora tenha muita coisa importante aqui no material que eu gostaria que vocês dessem uma lida, mas é justamente nessa ideia de que ele traz, e daí com relação ao método do direito, acho importante essa crítica, ele diz o seguinte, olha, a ciência jurídica não pode ser encarada como uma ciência exata, né? Olha que interessante, porque essa é uma discussão que vem do século XIX ainda, né? Quando a gente falava lá do Auguste Comte, né? Depois o próprio Durkheim, no sentido de que o direito não pode ser engessado e tratado como uma ciência exata, né? Mas o direito ele tem que ser visto como esse modelo de ciência social, efetivamente, que deve levar em consideração desigualdades, que deve levar em consideração uma série de detalhes, não é? Uma série de seletividades que não estão presentes nas ciências exatas. Ora, dizer que o direito é uma ciência seletiva de comportamentos me parece até redundante, né? Porque aqui, ó, operações de seletividade. O direito ele está aí justamente para selecionar aquilo que lhe interessa dentro do mundo real. O direito busca fatos e acontecimentos que devem estar também no mundo jurídico, né? Vocês vão estudar, ou se já não estão estudando, no direito civil, por exemplo, teoria do fato jurídico. Ora, o que diz se um fato do mundo real deve ser um fato jurídico também? É o próprio direito, né? É como se o direito fosse selecionando. Olha, esse fato aqui interessa para mim, esse outro não, esse interessa, o outro não, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma ciência que é seletiva por natureza, né? Então, esse direito automatizado, né? Esse direito mecanizado que muitas pessoas, muitos estudiosos tendem a pregar, não é? Um direito do século XXI, ele acaba se contrapondo a um direito emancipatório. Porque o direito emancipatório é o mais humanizado possível, ao passo que o direito regulatório ele é mais automatizado, né? Nesse aspecto, então, é essa crítica para que o direito seja uma ciência quanto mais seletiva e humana possível, né? E claro, né? E para a gente até encerrar esse raciocínio do Boaventura, você vai encontrar também muitos autores colocando sobre os ombros do direito com D maiúsculo, né? Colocando sobre os ombros do direito a missão de conformar a sociedade como um todo. Ou seja, a missão de solucionar todos os problemas sociais. Nós sabemos que isso é
uma mentira, tá? Nós sabemos, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Essa crise, né? Essa crise. Então, nós sabemos que o direito não é o único remédio para a sociedade. Ele é mais um remédio, ou mais uma forma de estudar e conformar a sociedade, junto com sociologia, economia, a própria filosofia, o direito aí, por que não a religião, né? Então, o direito ele é só mais uma forma de controle social, mas não é o direito que vai salvar a sociedade. E daí você vê no direito penal aquilo que é chamado, né, de um direito penal simbólico. Não sei se já ouvido essa expressão. Direito penal simbólico. E no Brasil isso acontece com mais frequência do que deveria, né? Infelizmente. É uma visão até um pouco mais aprofundada dessa de que o direito vai salvar a sociedade. É uma visão de que o direito penal vai salvar a sociedade. Então, o legislador produz inúmeras leis penais, sem nenhuma aplicação prática, né? No sentido, lembra que a gente falou? O que interessa é a certeza da punição. Sem essa certeza, e daí, no Jornal Nacional, por exemplo, vem lá uma notícia. Olha, foi sancionado o projeto de lei que agora penaliza determinada conduta. Aí o cidadão brasileiro respira aliviado. Ai, agora é crime, né? Mas veja, não necessariamente porque é crime quer dizer que as pessoas vão ser punidas, e não necessariamente quer dizer que aquela conduta criminalizada vai deixar de ser praticada. Então, muitas vezes o direito penal ele é feito no Brasil no calor dos acontecimentos, tá? Eu assim lamento muito o fato que aconteceu com esse menino Henry, né? Uma barbaridade, algo que embrulha o estômago só de pensar. Mas eu não duvido que até o fim do ano não venha uma lei penal que, por exemplo, possa chamar a lei Menino Henry, como teve a lei do Menino Hélio no passado, a lei Menino Henry que puna com mais severidade maus tratos contra crianças e adolescentes, né? Só que a grande pergunta que fica, e eu não estou dizendo que não deve haver criminalização disso, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero só usar como exemplo, repetindo que é uma tragédia, né? Quantos meninos Henry estão acontecendo no Brasil hoje, né? Nesse exato momento, infelizmente, meninos e meninas, né? Mas o que eu quero só exemplificar para vocês é que muitas vezes o direito penal no Brasil ele não é trabalhado em termos de política criminal, a conversa que tem que haver com a criminologia, com a própria sociologia, e daí vai fazendo lei penal e jogando na sociedade, fazendo e jogando, fazendo e jogando. Às vezes a própria redação da lei vem com defeito, mal escrita, gera uma série de discussões. Olha o debate em torno desse pacote anticrime, que foi feito a toque de caixa, foi feito correndo, porque o governo precisava dar uma resposta para a sociedade, já que ele tinha uma promessa de campanha. A gente entende isso também, tudo é do jogo, né? Mas eu penso que se houvesse um trabalho de fundamentação, um estudo mais aprofundado antes da criação das leis, especialmente as penais, o direito penal não seria simbólico. Ele seria um direito penal de verdade, um direito penal real, que efetivamente corresponde aos anseios sociais. Desculpa, passando o carro da promoção aqui na rua. Então, veja, assim, só para resumir, 3 pontos. Primeiro, o que aconteceu com o garotinho é horrível. Não tem nem nome. É algo que nem os animais selvagens fazem, né? Talvez.
O problema é que gera uma repercussão social muito grande e uma pressão no legislador. E, eventualmente, o legislador vem com uma norma penal para ter só o direito penal, desacompanhado de qualquer outra medida, para tentar solucionar o problema da violência infantil. Eu penso que é um tema extremamente importante, né? O ECA é uma norma modelo, e lá está escrito com todas as letras que a criança tem o direito de ser feliz, a criança tem o direito de ser criança e de ser tratada como tal, e não sofrer brutalidades como essas que nós vemos nesse caso. Só que um simples artigo de lei penal, desacompanhado de medidas de conscientização, de educação, de fortalecimento das instituições que cuidam do direito da criança, não servirá de muita coisa. Tá? O outro menininho lá, não vou me lembrar agora o nome dele, acho que era Hélio mesmo? Não vou me lembrar agora o nome, que também foi assassinado pelo pai e pela madrasta. Encontraram depois o cadáverzinho dele enterrado já. Ele havia procurado auxílio, ele foi até o fórum pedir ajuda. E ele não foi ouvido. Tá, eu também não estou aqui culpabilizando ninguém, né, que ele procurou. Mas veja, ele procurou as instâncias. Ele, uma criança, pediu auxílio, que também está no ECA, né, o direito de pedir refúgio, e ele não foi atendido e acabou morto. Tá? Então, de pouco adianta ter lá um artigo, pena, tanto a tanto, se não houver uma mudança de consciência com relação ao tema. Tá? Então, é nesse sentido que existe essa crise do direito regulatório, que vai jogando leis na sociedade, como se o direito sozinho pudesse resolver todos os problemas sociais. Nós sabemos que não é assim, tá? Desculpa ter dado a volta que eu dei para falar do tema, mas eu acho importante para esclarecer bem a minha posição, né? E acredito que seja a posição da maioria de nós aqui, de todos nós juntos, né? Pouco vai adiantar eu ter medidas penais sem haver um arcabouço social, não é? Que possa dar sustentação para essa lei, tá bom? Então, essa é a crítica, né? Essa utopia de que o direito sozinho vai resolver os problemas sociais, está aqui, né? O professor, então, não seria pois uma não. Crise. Então, em vez de ser uma crise do direito, é uma crise da sociedade. Sim. Que não está se sabendo se colocar como para ter um direito que seja benéfico à sociedade. Eu acho que uma crise influencia na outra. Acaba sendo um círculo vicioso, né? A crise social gera a produção de normas à torta e à direito, que não são seguidas e geram mais crise social, e assim a gente fica preso nesse furacão, né, de utopias. Muito bom. Pessoal, nesse aspecto, então, eu gostaria de saber, existe alguma dúvida ou alguma colocação que vocês gostariam de fazer acerca do pensamento do nosso amigo Boaventura Souza Santos? É claro que eu pensei só aquilo que eu achei mais essencial para o nosso estudo de direito, né? Fiquem à vontade, tá? O microfone está aberto. Deixa eu só... Professor, pois não. Eu fiquei um pouco confusa em relação ao direito emancipatório e o regulatório. Se você puder dar uma ressalva de novo, por favor. Claro. Sem problema nenhum. Ó, a gente pode resumir assim, ó.
um direito regulatório, ele despreza a participação popular, no sentido de que a sociedade participe da sua produção. E o direito emancipatório, ele tem mais participação popular. Vou te dar exemplos. O nosso Estado brasileiro, ele é uma democracia indireta, não é? Que a gente aprendeu. Uma democracia representativa. Então, alguém poderia dizer assim, professor, mas a sociedade participa quando ela elege os seus representantes. Só que eu fico me perguntando, e é também a pergunta que o Boaventura Souza Santos coloca, é assim, quer dizer que a sociedade só participa no voto, é isso? Depois que votou, eu voto no deputado X, porque eu acho que ele vai me representar. Só que depois que eu votei e ele se elegeu, corta esse vínculo, ele não precisa mais querer saber o que os seus eleitores têm como aspirações, né? Isso torna o direito meramente regulatório, divorciado da sociedade. Agora, um direito emancipatório, ele está presente, por exemplo, nas associações de bairro, está presente nos conselhos de comunidade, né? Não sei se vocês sabem, mas no município de vocês, por lei, tem que funcionar pelo menos um conselho dos direitos da criança, conselho dos direitos do idoso, conselho dos direitos da pessoa com deficiência, conselho de agricultura, conselho de indústria, comércio. Muita gente não sabe disso. E aí é que reside esse direito emancipatório. Porque esses conselhos, eles são responsáveis por participar na elaboração do orçamento do município. Então, o que é o certo? Pelo menos que a lei manda, então também é lei que não pegou, né? Fazer audiências públicas. Então, quando começa a elaborar a lei orçamentária anual, geralmente é no finzinho de um ano, elabora a lei orçamentária para o exercício seguinte, né? O que deve ser feito? Deve ser divulgado na cidade ou na imprensa a existência de audiências públicas que são abertas para qualquer um de nós frequentarmos. Então você pode ir lá e dar sua opinião, e sua opinião tem que ser no mínimo ouvida. Só que o que acontece? Geralmente essas audiências públicas são marcadas de quarta-feira, 2 horas da tarde, hora que a imensa maioria das pessoas está trabalhando. E daí a audiência ocorre formalmente, ninguém foi lá. Mas formalmente aconteceu. Então, veja, o direito emancipatório seria esse no qual a coletividade, a comunidade pudesse discutir os problemas daquele grupo social e juntos resolvê-los, né? Então, é nesse sentido, Heloísa. Quer ver um outro exemplo que pouquíssimas pessoas fazem e é cultural, né? Não posso dizer se é certo ou errado, mas as sessões das câmaras de vereadores, elas são abertas ao público. Ninguém pode ser impedido de entrar numa sessão de câmara. Mas a imensa maioria das pessoas não tem o hábito de tirar um dia da semana à noite para ir lá na Câmara assistir os debates. Hoje, agora, não pode por conta do distanciamento social, né? Mas os debates acontecem virtualmente, né? Geralmente o povão vai eu falo povão assim, o homem médio, né? Vai nas câmaras quando tem CPI, quando o bicho tá pegando, né? Vai ter votação para caçar prefeito, aí o povo vai fazer pressão. Mas essa pressão devia ser tão intensa quanto essa de questões polêmicas nas questões do dia a dia, né? Levar lá os anseios do bairro, por que não, né? E isso, infelizmente, não é da nossa cultura, esse tipo de participação. Eu não sei se ficou mais fácil de entender agora, Heloísa e turma. Ficou sim, obrigada, professor. Imagina, disponha. Eu que agradeço pela pergunta. Bom, turma, nós temos, então, encerrado o tema do Boaventura.
Claro que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do material completo, do material de apoio, como sempre, né? E daí nós temos o autor chamado Niklas Luhmann, né? A nossa aula vai até 9h50, é isso? Legal, obrigado, Carla. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para a gente conversar sobre o Luhmann na próxima aula, tá? E daí eu tenho os avisinhos, né? Você deve ter visto lá no seu ambiente conhecer, na aba segundo bimestre, que já tem lá 2 materiais, né? Um que é sobre o método da sociologia jurídica. Deixa eu só confirmar. Um é sobre o método e o outro é o surgimento da sociologia no Brasil. O que nós vamos fazer? Como a gente havia combinado na sexta passada. Para o próximo encontro, o surgimento da sociologia no Brasil, eu quero que vocês leiam, estudem, sozinhos, sozinhas, por assim dizer, e tragam a dúvida. Por que eu estou falando para você ler o surgimento da sociologia em casa, particularmente falando? Porque é mais uma aula mais histórica, tá? Com datas e nomes importantes para a sociologia no Brasil. Então você vai ler lá e se tiver dúvida você vai trazer para aquela meia hora final da nossa aula. E o método da sociologia, claro que você vai ler também antes, mas eu vou fazer a exposição do tema em sala. Então, a partir de agora, nós vamos fazer isso. Sempre um tema para leitura individual e dúvidas em sala, e outro tema que nós vamos expor, como fizemos hoje na aula de hoje. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? É claro que eu vou separar sempre os temas que eu reputo menos complexos para que você faça a leitura em casa, sozinho ou sozinha. Não que eu duvide da capacidade de vocês entenderem, mas é para que daí as dúvidas que venham para a sala sejam as mínimas, né? Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso, quanto a essa sistemática? Tudo em ordem? Então é só para ler o que você postou lá e trazer alguma dúvida caso tenha. Isso, e daí no tema que é para leitura, Clara, eu coloquei uma observação. Está escrito assim: esse conteúdo deve ser lido pelo aluno ou pela aluna e as dúvidas serão solucionadas em sala. Sempre vai ter a marcação do que é para trazer as dúvidas. Tá? Agora, se não der certo também, é uma experiência que nós estamos fazendo, se não der certo, a gente continua o modelo tradicional, sem problema algum. Ó, vacinação Covid. Por que eu estou fazendo dessa forma? Para que a gente consiga ter acesso ao máximo de informações possível nesse semestre. Tá bom? Tudo em ordem? Podemos partir Está marcado aula 7 e 8. É isso? Isso. Exatamente. A aula 7, eu vou lecionar, nós vamos conversar juntos em sala. E a aula 8, vocês devem fazer a leitura e trazer as dúvidas. Obrigado, senhor. Imagina. E daí eu vou fazer esse último autor aqui, Niklas Luhmann e a teoria dos sistemas. Que eu acho bacana a gente entender. Legal. Então, vamos para a chamadinha. Desde logo quero agradecer vocês pela participação. Como sempre, muito importante. E se quiser responder no microfone, fica à vontade. Se quiser responder no chat, também. Giovanni Antônio. Presente. Valeu. Ana Beatriz Barbosa. Bianca Leite. Beleza. Bianca tá aí? Camila Ribeiro.
Presente. Valeu. Camila Serrano. Presente. Valeu. Clara. Presente. Edson. Beleza. Heloísa. Presente. Felipe. Presente. Beleza. Valeu. Gabriele Professor Ramos. Edson presente. Presente. Desculpa, caiu a internet. Beleza, beleza. Os que eu vou vendo o nome aqui, eu já dou presença, você só confirma para mim. A Gabriele respondeu, o Sim. Giovanni eu já tinha chamado. Júlia, Presente. João Fernando. Legal. Joyce, Presente. Camila, Presente. Carla, Presente. Laertes, Presente. Laís, Presente. Lília, Presente. Luiz Gustavo, Toneto, Luiz Gustavo Tempesta, Maria Vitória, Presente. Natália, Natália Carvalho, opa, Natália Zupa, Pablo, Rafaela, Stephanie, Presente. Tawane, Presente. Thaisa, Thaisa Alves, Vinícius Damasceno Presente. e Lívia Pérez. Presente. Pires, desculpa. Legal. Pessoal, obrigado a vocês pela presença, obrigado pelo bate-papo. Desejo aí um excelente fim de semana. Perdão, Amanda. Amanda Rosa. Maravilha. Tá com presença. Valeu, obrigado. Bom fim de semana. Cuidem-se. Qualquer dúvida é só me procurar e vamos conversando, tá bom? Até Obrigado, semana que vem. Valeu, bom fim de Boa semana. semana. Amém. Valeu, Lívia, Maria Vitória, Joyce, Carla. Eu que agradeço. Heloísa, Lívia, bom fim de semana para vocês. Professor, tá aí? Pois não. Professor, uma dúvida. Eu com mais algumas amigas, a gente está pensando em fazer um artigo. Sei. Só que a gente está em dúvida em quantas pessoas a gente pode estar fazendo esse artigo. Vou te falar a quantidade de pessoas certinho, espera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 6 pessoas contando comigo. Olha, geralmente os artigos eles são